Se liga nessa questão de matemática básica que eu trago aqui para vocês no canal. Temos uma expressão numérica e eu convido você a vir junto comigo para tentar resolvê-la. 3 ao quadrado vezes 10 menos, abre parênteses, 5 menos 2, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Qual é o resultado dessa expressão? Se você já souber, manda para mim nos comentários e diga também de onde você está falando, gente. Não se esqueça de deixar aí nos comentários qual é a cidade que você se encontra nesse Brasilzão afora. E caso você seja de outro país também, já manda aí nos comentários, tá bom? Log de 81 na base 3 é a resposta correta? Raiz cúbica de 27 é a resposta correta? Tetração de base 2 expoente 3 é a resposta correta? Ou 3 elevado à quarta potência que é a resposta? Manda aí para mim e vamos descobrir juntos a partir de agora, beleza? Começando pelo 3 ao quadrado? Não, primeira coisa que a gente faz em uma expressão numérica são os parênteses, gente. Assim como a primeira coisa que você faz ao chegar no vídeo é se inscrever no canal. Se você já é novo por aqui, não se inscreveu ainda, manda aquela inscrição, deixa aquele like para fortalecer e, claro, vamos resolver primeiro os nossos parênteses. 5 menos 2 é a primeira coisa que a gente vai fazer. E 5 menos 2 é igual a 3, concorda comigo? Vou manter todo o restante aqui. 3 ao quadrado vezes 10, menos o resultado desse parênteses, que a gente acabou de concluir aqui, né? Olhando para a nossa operação, que é igual a 3. Tiro os parênteses, porque não precisa mais deles, e mantenho o quadrado aqui, beleza? 3 ao quadrado vezes 10, menos 3 ao quadrado é a nossa nova expressão, né? Atualizada. E agora a gente tem que resolver na forma correta, na ordem correta também. Para isso, a gente vai fazer agora as potências, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Se a gente fizer no cantinho aqui em cima, ó, aproveitando o espaço que a gente tem aqui, vai ficar 3 vezes 3, concorda? 3 vezes 3 é igual a 9. E aí o 9 a gente vai substituir aqui exatamente no lugar onde estão as duas operações de potenciação. Não se esqueça que a gente sempre tem que assumir o valor da operação, eu coloco como resultado que a gente encontrou. 9 vezes o 10, certo? Menos, eu tenho outra, então aproveito para fazer também. Muito bem. 9 vezes 10 menos 9. Essa é a nossa nova expressão. Percebam que cada vez que a gente faz uma etapa, vai de um passo para o outro, a gente tem aqui uma redução da nossa expressão. Vai ficando mais fácil para a gente, né? Nesse ponto, eu tenho duas operações apenas para resolver. Ou eu resolvo a multiplicação ou eu resolvo a subtração. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: multiplicação tem maior prioridade do que a subtração. Então, eu vou fazer primeiro 9 vezes 10, que é 90. 90 menos 9, e aí agora fica fácil, né? 90 menos 9 é igual a 81. Finalmente, então, chegamos na nossa resposta. A resposta correta do nosso exercício, da nossa expressão numérica, é exatamente esse carinha aqui, ó, 81, que é a resposta que a gente estava buscando encontrar, beleza? A próxima operação que a gente deve resolver, para poder decidir aqui qual é a nossa alternativa correta, é o log, né? O logaritmo de 81 na base 3. Porque a gente tem que decidir, como eu disse lá no começo, né? Qual dessas operações aqui que representa pra gente esse 81. Se você já sabe, manda para mim nos comentários, tá bom? Vamos então resolver primeiro o logaritmo e depois as outras operações. O log, gente, funciona da seguinte maneira. Eu tenho que descobrir um expoente cujo resultado vai ser 81 e o expoente da base 3, tá? Porque essa aqui é a base do log e deve ser também a base do expoente que eu estou buscando, né? Para poder encontrar o 81. Então, no fundo, eu vou tentar resolver uma operação de potenciação, assim como a gente fez algumas vezes aqui nos outros exercícios. Qual o número que eu elevo 3 para dar 81? É isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Se a gente fatorar o 81, a gente vai chegar no seguinte: 81, e aí aqui a gente faz uma fatoração pelos primos, né? O primeiro primo que a gente consegue dividir o 81 é o número 3. 3 é um número primo porque ele só tem dois divisores, né? Ele próprio e o 1, e ele consegue dividir o 81. Se a gente fizer essa conta, 81 por 3 é igual a 27.
Muito bem, então agora a gente está numa nova etapa. Qual o número primo que consegue dividir o 27? É o número 3, né? 27 por 3 vai ser igual a 9. 9 dá para dividir por 3 de novo, fica igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E aí, se a gente olhar para esses números que ficaram à direita da barra, a gente tem exatamente os fatores do nosso número 81. Os fatores que, quando a gente faz, né, a resolução aqui das operações de multiplicação, a gente encontra 81. O que eu posso concluir com isso? Quer dizer, então, que 81 é a mesma coisa, equivalente a 3 elevado à quarta. Logo, eu descubro que o expoente da base 3 que chega no 81 é exatamente o número 4. Vou circular de verde aqui pra gente, ó. 4 é o valor do expoente que a gente estava buscando. E como é legal isso, né? Se eu descobrir o expoente, eu descobri o valor do log. Logo, logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Por que isso? Porque 3 à quarta é 81. Bem legal, né, gente? Log de 81 na base 3 é 4 e não é a nossa resposta. Então, a gente vai para a próxima, raiz cúbica de 27. Se a gente fizer a fatoração do 27, a gente encontra também essa raiz cúbica, tá? 27, eu vou colocar ele aqui, vou fatorar também. Então, perceba que como a fatoração ela é importante. Ela serve para encontrar valores de logaritmo, ela serve para encontrar valores de raízes de modo geral, ela serve aqui para várias outras coisas, na cálculo de mínimo múltiplo comum, de máximo divisor comum, e tem muitas outras utilidades, né, essa ferramenta chamada de fatoração. A gente vai utilizar ela mais uma vez agora para poder fatorar o 27 e descobrir a sua raiz cúbica, beleza? Começando novamente por 3, né? Porque o 3 divide o 27, a gente sabe disso por causa da tabuada, né? 27 dividido por 3 é igual a 9, porque 9 vezes 3 é 27, ok? 9 dá para dividir por 3 de novo. 9 dividido por 3 dá 3 e, finalmente, 3 por 3 que dá 1. O que a gente conclui? Que 27 é igual a raiz cúbica. Perdão. Que 27 é igual a 3 elevado ao cubo. Equivalente, né? 3 ao cubo, ó. 3 elevado à terceira potência. Se a gente pegar essa equivalência e substituir no lugar de 27, olha o que vai ficar. Raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. E aqui, gente, a melhor coisa acontece. Olha que legal. Eu vou encontrar exatamente um valor que, ao simplificar a raiz cúbica com o expoente 3, porque elas são operações inversas, eu vou encontrar exatamente a minha resposta. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Olha que interessante. Chegamos no resultado da raiz cúbica, mas não é a nossa resposta, tá? Perceba que estamos buscando o 81. Aqui a próxima operação é a tetração. Tetração é uma operação muito boa, a gente não aprende ela na escola, mas ela é baseada em uma operação muito legal, que é a potenciação, a gente já sabe resolver. A tetração de base 2 expoente 3, ela vai ser uma torre de potências, começando com o 2. Então, eu tenho base 2, aí a torre de potências vai para os expoentes. Eu tenho expoente 2, 3 vezes. Então, por causa daquele expoente 3, eu tenho exatamente 3 aparições da nossa base 2, ok? E aqui agora, ó, é só eu pegar o seguinte, vou resolver primeiro o expoente, que é 2 ao quadrado, e vou manter essa base 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Por quê? É 2 vezes 2, né? Aí não tem segredo. 2 elevado à quarta potência será igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu fizer essas operações todas, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 é o valor da tetração e não é também a nossa resposta. Sobrou para a gente, finalmente, o nosso 3 elevado à quarta. Será que é 81? Vamos ver? 3 à quarta é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, gente, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27. Se eu multiplicar por 3, é exatamente o 81. Portanto, chegamos aqui na resposta correta, porque 81 era o número que a gente estava buscando, e o valor, então, a alternativa correta é a alternativa letra D. Se você marcou essa daqui, meus parabéns, você acertou a questão. Eu te vejo no próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá!
Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática para você tentar resolver. Temos aqui vários elementos novos, interessantes e diferentes para você tentar resolver. Se você já conhece algum desses elementos, eu vou falar o nome deles para vocês, tá? Aqui temos o termial, o primorial, a tetração, tá? Temos essas três a princípio, e aqui nas opções temos o primorial, triplo fatorial, fatorial e primorial novamente. Se você já conhece algum desses aqui, deixe nos comentários para a gente poder interagir um pouquinho. E, claro, tente resolver as operações. Se você já conhece, já manda ver aí, beleza? Eu sou o professor Silvio Paulo, estou aqui no Fábrica de Números e eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, beleza? Deixa aquele like para fortalecer aqui o canal do professor. É um canal secundário para poder trazer matemática para vocês também, tá bom? Fiquem com Deus e agora vamos juntos resolver. Otimamente. Temos aqui 7 termial e 2 primorial e a tetração. Vamos resolver separadamente cada uma delas, certo? Vou colocar aqui no cantinho, inclusive, ó, o 7 termial, o 2 primorial, opa, e a tetração, né, de base 2 e expoente 3. E a gente vai resolver essas operações antes de substituir ali, né, obviamente. Vamos começar pelo 7 termial. O 7 termial, gente, ele tem uma definição própria, e eu vou mostrar para vocês qual é essa definição. Se a gente tem, por exemplo, um número n, onde eu aplico, aqui é fatorial, vou aproveitar, depois eu utilizo aqui, tá? Usei o símbolo errado. O termial. O termial é interrogação e o fatorial é exclamação, tá bom? Então, o termial ele funciona da seguinte maneira. Eu começo com o n, que é o número que está sendo aplicado ali, e eu vou adicionar os números antecessores. Sempre subtrai 1 e soma. Subtrai 1 e soma, certo? Isso aqui, gente, até chegar no número 1. Deixa eu chegar um pouquinho pro lado aqui, ó. Até chegar no 1, tá? Beleza, chegou no 1, parou. Depois eu vou definir o fatorial, que é bem parecido com esse daqui, tá bom? Então, basicamente, eu vou fazer uma série de adições desses valores aqui, decrescendo de 1 em 1. Se eu começar no número 7, como que vai ficar a minha adição? Vai ficar 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Vou chegar mais um pouquinho para o cantinho aqui, agora sim. 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Essa aqui é a adição que define esse termial. E se eu fizer essa adição toda, eu vou encontrar o valor. 7 mais 6 vai dar 13. 13 mais 5 fica igual a 18. 18 mais 4 é igual a 22. 22 mais 3 vai ser igual a 25. 25 mais 2 é igual a 27. 27 mais 1 é 28. Então, 7 termial é igual a 28. Olha que legal. Descobrimos o primeiro valor. Daqui a pouquinho a gente já substitui ele no lugar dele, tá bom? O próximo, na verdade, né, é o 2 primorial. O primorial, ele depende de um número, de um conjunto de números, na verdade, né, chamado de números primos. Esse conjunto você já deve conhecer, está presente na matemática básica e em vários elementos aqui, em várias aplicações. O primeiro número primo é o 2, depois o 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Aqui já é suficiente para a gente. E como que vai funcionar esse primorial? Tanto aqui para a primeira opção, quanto para esse aqui, quanto para a última opção também. Ele vai pegar todos os primos menores ou iguais ao valor que eu estou sendo aplicado aqui e vai multiplicar. Nesse caso do 2 primorial, a gente só tem o 2. Logo, 2 primorial é igual a 2. Caso a gente tenha algum outro número primo, a gente vai envolver ele na multiplicação. Daqui a pouquinho a gente vai ver na letra A aqui, ó, quando a gente calcula o 7 primorial, vamos utilizar também esse conjunto e eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá bom? Mas não vamos perder o foco, né? Senão a gente perde aqui a nossa expressão. Daqui a pouquinho a gente mexe com isso aqui. Agora a gente vai fazer a tetração.
Essa tetração, ela é muito interessante e eu vou mostrar para vocês como que compõe a sua definição. Ela vai ser uma torre de potências e o número que vai se repetir nessa torre de potências é o que está na base. No caso aqui é o 2. Então teremos 2 elevado a 2 elevado a 2. Ele se repete 3 vezes por causa do expoente 3, certo? Aqui temos uma potência de potência, resolve primeiro em cima, 2 ao quadrado é 4, e agora é só resolver. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é igual a 16. Excelente, gente! Temos então os três valores, 28, 2 e 16, para a gente poder utilizar na nossa expressão. Vou substituir no lugar delas esses valores. O 7 terminal, vou colocar 28, dividido, mantém essa divisão aqui, tá? 2 primorial, que é igual a 2, mais a tetração, que a gente acabou de calcular e deu 16. Aí aqui, gente, só tomem cuidado na hora de resolver, porque a ordem das operações não é uma coisa que é livre para você escolher e tudo mais. Você deve decidir de forma correta qual operação vai resolver primeiro. E entre divisão e adição, a gente resolve primeiro a divisão. Logo, vou fazer 28 dividido por 2, que é igual a 14, e vou escrever aqui. E só agora, depois de ter feito essa divisão, que eu vou fazer essa adição. E aí 16 mais 14, ou 14 mais 16 é facinho, né, gente? Isso aqui é igual a 30. Olha que legal, um número bonitinho, redondinho. E só isso, gente. Ó, o mais difícil dessa questão, da expressão numérica aqui, eram as três operações. Sabendo as três, resolvendo separadamente, olha o tamanho que ficou. 2 linhas, resolvemos e encontramos o valor igual a 30. Logo, 30 é a nossa resposta. Você conseguiu chegar nesse valor? Deixe para mim nos comentários. E agora, claro, a gente vai explorar um pouquinho essas opções, praticando um pouquinho algumas operações já vistas, como o primorial, aprendendo outras novas, como o triplo fatorial e o fatorial simples, tá bom? Começando pelo 7 primorial. Mas antes disso, gostaria de pedir de novo para vocês, se você ainda não curtiu o vídeo, tá gostando aqui do conteúdo, deixa aquele like para fortalecer, tá bom? Não custa nada para você, é só clicar aqui embaixo que vai me ajudar. E claro, se você for novo, se inscreva, porque tem vídeo novo todos os dias, tá bom? 7 primorial, então. A gente acabou de aprender o primorial a partir de uma operação que não, de um exemplo que não foi muito bom, né? O 2 primorial utilizou somente o número 2. Agora a gente vai conseguir entender de fato como que funciona. Temos aqui o conjunto dos números primos para nos ajudar e a definição, como eu disse para vocês, depende desses números. Eu vou pegar todos os números primos menores ou iguais a 7 e vou fazer uma multiplicação, certo? Vou grifar aqui para a gente quais são esses números. O 7, ele vai entrar, o 5, o 3 e o 2. Em outras palavras, vai ficar aqui para a gente 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Olha lá, só fazer essa continha. Não vai ficar pequeno, tá? Vai ficar grandinho aqui o nosso valor, mas é só fazer a multiplicação. 7 vezes 5 é 35. 35 vezes 3 é igual a 105. E 105 vezes 2 vai ser aqui para a gente o valor do 7 primorial é 210. Perceba que eu fiz de cabeça as contas, não tem problema se você precisar fazer as continhas, tá? De multiplicação. Sempre que precisar fazer conta, não sinta vergonha, né? Pode ser que você necessite disso e isso aí é muito natural, muito normal acontecer. Com o tempo, com a prática, você vai conseguir fazer de cabeça também, se Deus quiser, e aí vai agilizar um pouquinho mais o processo. Mas o importante é chegar no final no mesmo resultado, ok? A próxima operação, temos aqui o triplo fatorial. Vamos aproveitar aqui o espacinho aqui de baixo, colocar o N, de novo, sempre uso o número a letra N, tá? Porque ela é uma convenção, podia ser qualquer letra, mas o N aqui nos ajuda a relembrar dos números naturais, tá bom? O triplo fatorial de N aplicado ao número natural, ele vai funcionar da seguinte maneira. Começando pelo próprio N, ele vai multiplicar N menos 3
Então perceba que a subtração que faz aqui é de acordo com o número de exclamações compostas nessa operação. No fatorial duplo a gente subtrai 2, no fatorial simples a gente subtrai 1, no fatorial quádruplo a gente subtrai 4 e assim por diante, tá bom? E aí de 3 em 3 nesse caso aqui, né? n menos 6 e assim vai. E aí o último número eu vou deixar como uma incógnita, porque pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3, tá bom? Então nesse caso aqui no nosso você vai ver que vai ser igual a 3. Por quê? Eu vou aplicar o 6 nesse triplo fatorial. Vou começar então pelo próprio 6, que é o primeiro valor, tá? A entrar nessa operação. E vou multiplicar 6 menos 3. Olha lá, só jogar na fórmula, né? E depois multiplica 6 menos 6. Mas, aí eu chamo atenção para vocês, 6 menos 6 dá 0. Então, eu não vou fazer essa multiplicação, para não dar uma multiplicação por 0. Então, é só isso aqui mesmo. 6 vezes 6 menos 3 é 6 vezes 3. Né? 6 menos 3 é 3. E 6 menos 3, vezes 3, perdão, é igual a 18. Então, descobrimos aqui mais um valor desconhecido dessa nossa questão. A próxima é o fatorial. E aí eu, inclusive, já comecei a escrever a fórmula dele aqui. E vamos ver como que funciona. N fatorial vai ser bem parecido com as outras, tá? Inclusive com o termial. A diferença do termial é que agora eu vou multiplicar ao invés de adicionar. Então, vai ficar N, multiplica o antecessor, N menos 1, multiplica o antecessor do antecessor, e isso aqui vai até chegar no número 1, beleza? Multiplicou, multiplicou, acabou. Então, o 5 fatorial, ele vai ser o seguinte, 5, começa sempre pelo número que está sendo aplicado, multiplica o antecessor, multiplica o antecessor, multiplica o antecessor e, finalmente, o número 1, que é o antecessor do 2, ok? 5 vezes 4 é igual a 20, 20 vezes 3 é igual a 60, 60 vezes 2 é igual a 120, e 120 vezes 1 é igual a 120. Olha lá. Chegamos a um número bem grandão também, não é a nossa resposta, mas deu para a gente aprender aqui. Olha que legal, se a gente olhar para tudo que a gente aprendeu nesse vídeo. O fatorial, o termial, o conjunto dos números primos, o triplo fatorial, temos outro termial aqui, temos o primorial, a tetração, né? Não sei se você já conhecia a tetração, bem interessante, né? E para a gente finalizar, encontrar a resposta, temos a última opção aqui, que é o 6 primorial. E a gente já aprendeu essa operação, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os primos menores ou iguais a 6. E percebam que nesse caso, o 6 não é primo. Então, ele não vai entrar na multiplicação, tá? Então, primorial acontece isso. Nem sempre o número que está sendo aplicado vai entrar, tá bom? Então, eu vou começar pelos menores números primos, que são menores do que 6, né? No caso, números primos menores que 6. Temos o número 5, temos o 3 e temos o 2. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E se eu fizer a continha, facinho, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. E é exatamente esse valor que eu estava procurando. Olha lá. 30 é a minha resposta. Bateu com o valor da expressão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E principalmente espero que você tenha acertado essa questão. Marcado aqui a opção correta, a letra D. Se você fez isso, você acertou, deixe nos comentários aí pra gente poder conversar. Vou ficar feliz em te parabenizar, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero novamente, né? Digo pra vocês que vocês tenham gostado. E eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá.